E aí, Bagé, a prancheta aí visando o Grenal, hein? Começamos por quem? Vamos começar pelo Internacional, Cris, Bora. que é o visitante. Porque o Internacional não tem um jogador fundamental, né? Que é o Nico Lopes, que está suspenso. Pode até acontecer uma reviravolta, que ele Mas obtenha... no momento não tem. Até o momento, Não até tem. agora, não tem esse jogador. E o Odair, ele mudou o Internacional no último jogo em relação ao que ele vinha colocando em campo, porque ele sacou o Pedro Lucas, que era o centroavante de referência, para poder jogar com o Sobis um pouco mais solto. A função do Patrick, que vai jogar pelo lado esquerdo, independentemente se ele tem a condição ou não, caso não obtenha condições do Patrick, a gente sabe que vai jogar um Donato. Esse problema aqui está resolvido pelo Odair. A dúvida fica, essa vaga, em não tendo o Nico Lopes, de que maneira pode preencher esse espaço o Odair Helman. Porque, repito, ele pode simplesmente jogar com o Rafael Sobis no espaço, na vaga deixada pelo Nico Lopes. Mas aí, naturalmente, ele teria que fazer essa recomposição de centroavante com o centroavante de referência, que é o Pedro Lucas. E alterar um pouquinho o Internacional em relação ao que ele jogou. Mas por que eu estou destacando a ausência do Nico Lopes? Porque o Nico Lopes, ele não é só o jogador da finalização. O Nico Lopes, constantemente, ele é o jogador que aproxima, que pisa na área um pouco mais, ou quando tem o Pedro Lucas, ou na ausência do Pedro Lucas, ele se transforma num segundo atacante. O Nico Lopes é o jogador que dá a profundidade pelo lado direito e, por vezes, segura um pouco mais para que possa passar o Edenilson na jogada um pouco mais vertical. E muitas vezes o Odair acaba invertendo os papéis do Nico Lopes com o Potker. Ora está o Potker pela direita, o Nico pela esquerda, ora ele acaba invertendo. Então a dúvida é justamente essa, de que maneira vai recompor. Pode colocar simplesmente o Rafael Sobis para continuar com a movimentação, mas aí naturalmente teria que colocar de volta o Pedro Lucas. É o Inter jogar sem o Coringa. Pode ser. Ou colocar nessa figura do Rafael Sobis o Coringa, o jogador da movimentação, o jogador que se transforma em meia, Entendi. por vezes até em atacante. E o Grêmio, Bagé? No lado do Grêmio, há pouco nós falávamos lá com os colegas do Toque de Bola e tinha a confirmação de que o Renato vai utilizar o mesmo time. Então, em princípio, não vai ter alteração. Mas quem é o jogador que eu deixei de fora? Matheus Henrique. Porque o Matheus Henrique, toda vez que o Renato tem colocado ele em campo, o Renato utiliza muito mais o Matheus Henrique pelo setor direito de campo. Outro dia no Campeonato Gaúcho ele utilizou o Mateuzinho, inclusive, como se fosse um lateral direito, para ter uma saída um pouco mais qualificada quando ele precisou preservar os jogadores dessa função. O Matheus Henrique no time do Grêmio, ele dá uma intensidade, pelo menos do que eu tenho acompanhado, que o Maicon tinha naqueles melhores momentos de Maicon, mas que hoje o Matheus Henrique faz fluir um pouco mais esse jogo. Com a confirmação do Renato que ele não vai mexer no time, tudo bem, vai jogar o Maicon. Mas eu considero que dá para dizer assim, um 12º jogador do Grêmio para esse clássico Grenal vai ser o Matheus Henrique, repito, pura e simplesmente pela maneira que ele consegue dar intensidade nesse meio campo. Ele é o jogador que carrega, encosta quando precisa no jogador que está pela extremidade direita, encosta quando precisa para dar o suporte para o Luan e também consegue fazer recomposição porque tem pulmões em dia com o preparo físico. Olha, é bonito te ver falar, viu, Bagé? A minha mãe também gosta, eu sempre mostro pra ela. É bonito te ver falar, o cara entende tudo. E olha só...